Oi, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, né? Com tudo o que acontece, como a professora sempre diz, a nossa função principal, né, é se cuidarmos, é estarmos fazendo nossa parte. Isso é o que importa. Vamos para mais uma aula online, né? A gente sabe que o ano letivo ele continua, né? Então não esqueçam que as aulas online elas estão sendo validadas e a gente vai finalizar esse ano com essas aulas online, provavelmente, né? Se retornarmos é bem no finzinho ali. Mas enquanto isso não acontece, vamos para mais uma aula, né? Estamos falando sobre fatoração de polinômios, né? E a última aula falamos sobre fatoração de incomum ou fatoração por evidência, né? O que seria uma fatoração por evidência, né? A gente vai ver a seguir. E hoje vamos falar sobre fatoração por agrupamento, certo? Disciplina matemática, professora Sheila, para mais uma aula. Vamos lá? Então, fatoração, né? Vamos lembrar novamente, né? Fatorar um polinômio significa escrevê-lo na forma de um produto de dois ou mais polinômios, né? Então, a gente tem uma soma, um polinômio é soma de monômios, né? E a gente vai transformar ele em um produto, ok, gente? É produto, né? É uma multiplicação. Vamos lá? Na última aula, então, a gente viu sobre fator comum em evidência, ou fatoração em evidência, né? Quando todos os termos de uma expressão algébrica apresentarem um fator comum, podemos colocá-lo em evidência. Por exemplo, né? Na expressão AB mais AC, o fator A aparece nos dois termos. Esse é o fator comum. A forma fatorada é o produto do fator comum por uma expressão que é obtida dividindo-se a expressão inicial pelo fator comum. Isso foi o que a gente viu na última aula, né? Tipos de fatoração. Então, né? Fator comum em evidência, colocar em evidência. Aqui tem alguns exemplos, só para a gente relembrar o que era o conteúdo da aula anterior, né? Então, o primeiro exemplo ali, o nosso fator comum é o x, que aparece em todos. E no segundo exemplo, o nosso fator comum é 7AB. Quando a gente tem a parte numérica, a gente também tem que ficar ligado se precisa ver os fatores comuns, ok? Para a gente poder fazer a divisão, porque daí a gente vai ter que fazer a divisão, certo? Atenção, né, para a gente só lembrar, né, na expressão 6x na terceira mais 8x ao quadrado, o fator comum é 2x ao quadrado, pois 2 é o maior divisor em comum entre 6 e 8, né? E x ao quadrado é o termo de menor expoente. Então, a gente vai sempre utilizar o menor expoente, tá? Para a gente estar resolvendo isso, certo? Se fôssemos colocar em evidência, né, isso daqui, como que ficaria, né? Era bem fácil e bem tranquilo da gente resolver. Ficaria, então, 2, a professora vai fazer aqui para vocês verem, né? X ao quadrado, tá? Que multiplica, tá, gente? Que multiplica 3x mais 4. É isso, tá? 3x mais 4. É o nosso fator em comum, certo? Ficaria assim o nosso termo em evidência. Então, agora nós vamos falar sobre fatoração por agrupamento. O que muda quando a gente fala sobre fatoração por agrupamento? A gente tem três exemplos de figuras ali, né? É bem complicado se a gente começar a pensar naquilo tudo, né? Mas as três figuras são a mesma, tá? É a mesma figura. Só que o que ele quer dizer para nós nesses três fatores, né? Que quando a gente tem um agrupamento, um termo em comum, né? Termos em comum em dois ou mais fatores, né? Então, nós temos ali em dois ou mais monômios, a gente tem termos em comum. Por exemplo, no nosso primeira figura, a gente tem AX mais BX, né? Nós temos o X em comum entre A e B. Então, eu vou botar em evidência aquilo ali. E na segunda, e depois a gente tem mais AY mais BY. Então, a gente vai colocar em evidência o Y novamente, mostra a nossa segunda figura, né? A gente colocou em evidência.
E agora, então, a gente vai fazer o agrupamento. O agrupamento é os termos que são em evidência de um lado, né? E os termos que não estão em evidência do outro. É a forma mais fácil de vocês entenderem. Então, vai ficar AB vezes X mais Y. Se a gente isso tudo ali, vamos ter aquele termo, certo? Então, como as três figuras têm áreas iguais, podemos escrever que AX mais BX mais AY mais BY é igual a AX, né, que é igual a X que multiplica a AB, né, mais Y que multiplica a mais C mais B, que é igual a mais B que multiplica X mais Y, né? Então, forma fatorada do polinômio, né? Aquele polinômio todo, na forma fatorada por agrupamento, vai ficar dessa forma, né? Veja como podemos escrever algebricamente na forma fatorada o polinômio, né? Então, aquele polinômio nosso ali, como que a gente faz, né? Primeiro, a gente agrupa os termos que possuem fatores comuns. Então, a gente vai agrupar, né, os termos que possuem fatores comuns. Segundo, em cada grupo colocamos o fator comum em evidência. Então, daí em cada grupo a gente vai colocar o fator comum em evidência. Essas são as regras, tá? E o terceiro, colocar novamente em evidência o fator comum. Daí, então, agora a gente vai colocar separadamente. É como se a gente estivesse fazendo uma multiplicação entre eles, ok? Então, segundo, nós vamos acompanhar mais outro exemplo ali, né? Esses dois exemplos seguintes são a mesma coisa, tá? Primeiro, a gente vai agrupar os fatores que têm em comum, né? Agrupamos 2 a 2. Depois, a gente vai colocar em evidência. E só então, depois, é que a gente vai refazer ele, né? E torná-lo na forma de produto, né? Como tá os nossos exemplos ali. No exemplo 2, a gente tem um agrupamento com fatores com expoentes, né, maiores que um. Então, como que funciona? Sempre colocamos em evidência o menor expoente, tá? Sempre colocamos o que tiver menor expoente, né? E então a gente vai conseguir resolver, certo? Então, está aí os nossos. Então, para a gente não termos dúvida, fatoração por agrupamento, né? Para fatorar uma expressão algébrica por agrupamento, formamos grupos com os termos da expressão, então com grupos que tenham termos em comum, né? Cada grupo colocamos o fator comum em evidência, né? Colocamos em evidência o fator comum de todos os grupos se existir. Isso daí é o que a gente tem que fazer, é refazer novamente a forma em evidência, né? Os que estão em evidência na frente e depois os que não são em evidência atrás, ok? A gente vai colocar em evidência duas vezes, esse é o agrupamento, ok? Como estão os nossos exemplos ali, ó. Então, né, a gente fez os nossos exemplos, colocamos em evidência, né? Agrupamos os termos, colocamos em evidência os fatores comuns, como está ali os nossos exemplos, ok? Tanto na letra A quanto na letra B, certo? E claro, né? Para a gente testar se vocês entenderam, vamos fazer as atividades, né? Vamos resolver as atividades de fatoração, né? Por agrupamento, né? Vamos lá? O conteúdo tem no livro de vocês, tá, gente? Tá todos no livro de vocês. Então, façam o exercício 1, que ainda é por evidência, né? Por fator comum. É como a gente já vem estudando, né? O exercício 1 é bem tranquilo. E o exercício 8, 9 e 10. Esses exercícios é por agrupamento, tá? Então, não esqueçam que esses é por agrupamento. Façam daí façam um agrupamento, depois coloquem em evidência e depois refaçam em evidência separados, ok? Como a gente vem explicando. Junto a esse material, como a professora sempre fala, está as atividades da aula anterior. Tudo que a gente fez na aula anterior está a correção aqui, né? Não esqueçam, né? Peguem o seu caderno, corrijam, botem em dia para que esteja certinho, beleza? E os exercícios, então, né, pediam para a gente colocar em evidência, né? Então a professora colocou ali todos eles em evidência para vocês entenderem, tá? Sempre, tá, gente? Pegando o expoente, o menor expoente entre eles, né? Então, com o menor expoente, né?
a gente coloca em evidência. Não esqueçam como que a gente faz, né? Não esqueçam daquela regrinha da potência que diz que quando a gente tem bases iguais, na multiplicação a gente mantém a base e somos expoentes. Na divisão, que é a parte contrária, a gente vai diminuir, para vocês entenderem da onde que saiu os expoentes depois, certo? Todos eles estão resolvidos, tá? Dúvidas pode entrar em contato, corrijam, botem em dia nos seus cadernos, né? Deixem em dia para que esteja tudo certinho, redondinho para quando vocês retornarem, certo? Dúvidas, né? Então a professora está sempre à disposição, como a professora fala, né? Não esqueçam disso. Mandem foto da atividade, né? Agora vocês colocam na plataforma, mas mandem a foto da atividade para que a professora possa dar a presença e deixar o diário de vocês ok, né? Em dia, com todas as atividades certinhas, beleza? E é claro, né? Como a professora sempre diz, bom estudo a todos. E hoje a professora vai finalizar deixando uma frase de Albert Einstein que é muito interessante. Nunca considere o estudo como uma obrigação, e sim uma oportunidade para penetrar no belo e maravilhoso mundo do saber. Conhecimento é tudo, gente. Beijo no coração de vocês.